Aleluia! Hoje é sábado, dia 13/6/2020. Aleluia! São 8h47. E vamos pedir a Deus que nos abençoe e vamos orar em línguas e em português. Rabashuriabada, Bekitia Moriamana, Shukorobosofonini, Karabashukuriabadini. Eu creio que o Espírito Santo nos me está a dizer, e àqueles que me ouvirem: meu filho, eu estou a abençoar-te, vou dar-te sabedoria e fazer tudo o que tu precisas, vou guiar-te em toda a verdade, porque eu te amo. Aleluia, obrigado, Pai, eu também te amo. Então vamos ler aqui no Salmo 2, 6, 9. O título é Fé no coração e não na mente. Então diz: a morte e a vida estão no poder da língua. A morte e a vida estão no poder da língua. A morte e a vida estão no poder da língua. Tudo o que eu disser se cumprirá. Tudo tão certinho, tudo bem feitinho, o que eu vi fazer. Vou imitar com o meu tercinho. Tercinho, isto deve estar a brincar, né? Muito arrumadinho. Esta fórmula não pode falhar. Fé, 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 fé. Fé do coração e não da mente. A fé do Senhor Jesus Cristo. Isto é fé. Usar a imaginação. Isto é fé. Não é andar pelas vistas. Deus já abençoou há mais de 2000 anos atrás. Isto é fé. Ninguém pode agradar a Deus se não tiver fé. É como a Bíblia diz: aquele que se aproxima de Deus é necessário que creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Ir aos lugares celestiais em Cristo e trazer as bênçãos, como o Senhor já diz no Efésios 1:3. Ninguém pode agradar a Deus se não tiver fé. O justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Ninguém pode agradar a Deus se não tiver fé, crendo naquilo que Deus diz, sem duvidar, lançando fora toda a dúvida. Andando pela fé, tu não te vais afundar, como o Pedro teve fé, mas depois duvidou e começou a afundar-se. Mas Jesus deu-lhe a mão e o levantou. Fé é a certeza daquilo que não se vê. Fé é compreender. Fé também é a pessoa ir ao banco porque tem a certeza, tem lá dinheiro. No caso dos homens pode falhar, mas no caso de Deus nunca falha. Deus nunca falha. E o que acontece é que o Senhor disse: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Também se pode dizer: o meu poder aperfeiçoa a tua fraqueza, liberta-te da fraqueza, dá-te fé, dá-te o fruto do Espírito Santo: amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Fé ou fidelidade a Deus. Então fé é compreender que Deus já abençoou. É compreender que já temos o dinheiro no banco, já temos as bênçãos. A bênção do Senhor é que enriquece. Aleluia. Fé é compreender que Deus já abençoou. Efésios 1:3. Com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Fé é ir e receber, dizer: eu recebo agora os meus 1000 euros que tenho no banco. Aleluia. Fé é ter a imagem certa no coração. Então podemos dizer: Pai, imaginamos que este vídeo vai correr bem, que o Espírito Santo
está conosco. E também o Senhor Jesus Cristo disse: vinde a mim vós todos, que estáis cansados e oprimidos, tomai sobre vós o meu jugo. O meu jugo, quer dizer, isto é o exemplo de um boi mais novo e um boi mais velho. O boi mais velho já sabe melhor o caminho, já sabe fazer o lavrar direito, o rego direito, e então o boi mais novo tem que seguir o mais velho. Isto não é um exemplo muito bom, mas o facto é que nós temos que andar ao lado de Jesus, imitá-lo. Aleluia! Então, fé é compreender que Deus já abençoou com todas as bênçãos espirituais. As bênçãos espirituais vêm para o nosso espírito, do nosso espírito vão para a nossa mente e para a nossa imaginação. Amém. Fé é compreender que Deus já abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus, nosso verdadeiro e perfeito amigo. Fé é ter a imagem certa no coração. A isto chamamos força da quarta dimensão. Os cientistas podem lhe dar outro nome, mas vem ser o mesmo. Fé não é apenas o entusiasmo das emoções. A fé que funciona, que produz resultados, habita nos nossos corações, que é o Senhor Jesus Cristo. Fé não são mecânicas, nem fórmulas, como as velas são na religião. Eu digo que a fé, e torno a dizer, não é da mente, mas do coração. Fé do coração e não da mente. O coração é o espírito. Nosso espírito nasceu de novo e, portanto, nós temos a fé do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus. Então, a fé é acreditar que nesta gravação nós dependemos 100% do Espírito Santo. Aleluia, glória a Deus. Então vamos também apresentar esta mensagem cujo título é O Espírito do Homem é a lâmpada do Senhor, que esquadrinha todo o interior, até o mais íntimo do ventre. Provérbios 20:27. Glória ao Senhor, obrigado Espírito Santo. Nós dependemos 100% de Ti. Como Paulo diz, não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. Então vamos ler aqui em Romanos 12:1-2. Querido Espírito Santo, dependemos de Ti. Fala pela minha boca, abençoa as pessoas que ouvirem, amém. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não sejais conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Portanto, não sejais conformados com este mundo, mas sede transformados. Nós nascemos de novo, o nosso espírito nasceu de novo, mas a nossa mente precisa de ser renovada. Precisamos de nos conformar com o Senhor Jesus Cristo, pela renovação do vosso entendimento. Portanto, quando lemos a palavra, quando fazemos o que o Espírito Santo quer 100%, ao princípio se calhar não fazemos 100%, mas vamos pela graça ser transformados
nossa mente vai ser transformada por fazer 100% a vontade do Espírito Santo. Então vamos experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aleluia! Então vamos aos lugares celestiais e dizemos: Pai, eu já fui aos lugares celestiais em Cristo e já recebi as minhas bênçãos, as tuas bênçãos, porque tu, glória ao teu nome, já me abençoaste com todas as bênçãos espirituais nos lugares sociais em Cristo. Portanto, eu estou curado, sou próspero, sou abençoado, sou filho de Deus, sou o que a tua palavra diz que eu sou. Aleluia! Jesus nos salvou, libertou das trevas, nos passou das trevas para a luz. Glória ao Senhor. Portanto, vamos vencer mais e mais. Agora vamos ler aqui em Lucas 16, 19 a 31. Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele homem rico. E desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no inferno, o rico ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo, e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado e tu atormentado. E além disso está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse ele: Rogo, pois, ao Pai, que o mandes à casa do meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: Tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. Disse ele: Não, pai Abraão, mas se algum dentre os mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém Abraão lhe disse: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão ainda que algum dos mortos ressuscite. O alvo dele era que algum dos mortos ressuscitasse. Então estamos a ver que havia um homem rico, e vestia-se. O homem rico tinha um corpo como os outros, mas era rico. A vida correu-lhe bem, estava num teste, porque o teste da riqueza também é um teste. O Job, esse teve um teste de pobreza, mas é sempre um teste. Ver o que é que fazemos, semeamos o bem ou semeamos o mal.
Neste caso, este homem rico semeou o mal. Tinha uma maneira de pensar e manteve-a até morrer. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele. Ora, o homem podia ter ajudado, o homem rico, podia ter ajudado o mendigo, mas não o fez. Podia ter usado a riqueza para semear o bem e receber o bem. Podia-se ter convertido, primeiro era isso, a Jesus, ao Pai Celestial. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele. O homem não tinha ajuda nem do governo, nem do Estado, nem de ninguém. Mas o homem rico, pois, como dissemos, podia ter semeado bem, aproveitar e ver: este homem precisa de ajuda, eu vou semear com fé, vou ajudá-lo com fé que Deus me vai ajudar. E vamos voltar ao Lázaro. O Lázaro desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. O homem desejava, não tinha nem força para pedir e nem estava ali mesmo quase a morrer. Ele desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. Pronto, qualquer coisinha para ele servia, né? O homem estava doente, não podia trabalhar, não podia, não podia cuidar de si mesmo. Desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães eram melhores que o homem rico, porque vinham lamber-lhe as chagas para tentar ajudar aquele homem. E aconteceu que o mendigo morreu, foi o primeiro a morrer, o homem estava muito doente, e a oportunidade do homem rico semear naquele homem estava anulada, já não podia semear nele. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos. Aqui mostra o que é que acontece. O São Paulo disse: morrer e estar com Cristo. Não vai haver mais nada entre isso. Morrer e estar com Cristo. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. Todos morrem. O rico também teve que morrer, mas acabou a oportunidade de fazer o bem. Enquanto nós estamos vivos, devemos ir e pregar o Evangelho por todo o mundo, a toda a criatura. Devemos fazer o bem. Se temos a oportunidade de fazer o bem, aquele que sabe fazer o bem e o não faz, comete pecado. O homem estava a pecar, estava a fazer mal em vez de bem, ou seja, estava a semear o mal, estava a semear um ambiente ruim, uma maneira de pensar e agir diferente do bem. E no inferno ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão. Viu ao longe. O Abraão estava longe. Ele não podia tocar-lhe. Mas o Lázaro, viu o Lázaro no seu seio. O Lázaro estava bem. Já estava livre de um corpo doente e vivia em espírito bem, porque ele não fez mal a ninguém. Se calhar até semeou, antes de ficar doente, o bem de algumas pessoas, ajudou as pessoas. É o que o Senhor Jesus Cristo disse: tive com fome e deste-me de comer, tive com sede e deste-me de beber, tive preso e visitaste-me, estive no hospital e visitaste-me. E alguns dirão: mas quando é que foi isso, mestre? Quando o fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Então, voltando ao texto, ele diz: e no inferno o homem rico ergueu os olhos, estando em tormentos. O espírito do homem estava atormentado, porque enquanto ele teve um corpo, não usou o corpo para fazer bem. Não podemos dizer: Pai Celestial, ajuda-me a usar o meu corpo para fazer bem, para ajudar,
porque São Paulo diz que aquele que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Então, diz o texto, no inferno. O inferno tem uma conotação muito má, é um lugar mau, um lugar em que a pessoa se sente muito mal, mesmo que se tenha sentido muito bem aqui na Terra, vai ser um contraste terrível. No inferno ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Abraão e Lázaro estavam num lugar bom, um lugar em que se sentiam bem. E clamando, o homem rico disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim. Algumas pessoas procuram orar aos santos, mas aqui este homem estava, o homem rico, estava a orar ao Abraão: tem misericórdia de mim. Não se tinha aproximado de Deus, não sabia quem Deus era. Tem misericórdia de mim. E manda a Lázaro. Agora, ele queria, quer dizer, como quando era rico apontava os dedos a toda a gente e continuava agora a apontar os dedos, né? A criticar. Era um género de narcisista. Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresca a língua, porque eu estou atormentado nesta chama. Além disso, o cérebro dele, mesmo o cérebro do seu espírito, já não funcionava bem, porque ele estava a pedir coisas que não podiam ser respondidas a esta oração, a estas orações. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida. Recebeste, mas não semeaste o bem a ninguém. E Lázaro somente recebeu males. E agora o Lázaro é consolado. E o homem rico, que és tu, és atormentado. Cada um tem aquilo que semeia, né? Então nós não podemos queixar-nos, né? Devemos receber Jesus e imitá-lo. Jesus fez bem, alimentou as multidões com pão e peixe, curou os enfermos, ressuscitou os mortos. Disse então o homem rico: Rogo-te, pois, ó Pai, já que não podes fazer isto que eu pedi, que a minha língua fosse refrescada, rogo-te, pois, ó Pai, que mandes à casa do meu pai, alguém, né? Algum homem que ressuscitasse e que fosse lá à casa do pai e avisasse para não ir para aquele lugar, para fazer o bem, para semear o bem, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho a fim de que não venham tão bem para este lugar de tormento. O inferno parece ser um lugar de tormento. E disse-lhe Abraão: tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. Se as pessoas não querem aqui ouvir a palavra de Deus, pregada por Moisés, pelos profetas de Deus, são homens inspirados pelo Espírito Santo, não quiseram saber de Deus. A palavra de Deus, como já dissemos, é que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, isso é necessário, e que é galardoador dos que o buscam. Mas as pessoas são tão estúpidos, desculpa a expressão, tão nécios, tão parvos, que nem querem saber se Deus existe ou não. Deus é a causa necessária, Ele é a fonte da vida. Jesus veio e contou-nos que o Pai o mandou para nos salvar, não para nos condenar. Enquanto é tempo, devemos receber Jesus como Rei, como nosso Salvador. Ele é o único Messias. Se algum vier depois, é falso. Então,
nós, como cristãos, devemos ir e pregar o Evangelho por todo o mundo, a toda a criatura. Já estamos a semear alguma coisa de boa. Glória ao Senhor. Se mais não pudermos fazer, vamos fazer isso. E disse ele: não, pai Abraão. Não, cá estava ele sempre a contradizer o Abraão. As pessoas aqui, algumas são assim, quer dizer, andam sempre a apontar o dedo, dizem sempre não aos outros, nem analisam se Deus existe ou não, nem se as pessoas estão certas ou não. Estão loucas, o inimigo está a enganá-las. Disse ele: não, pai Abraão, mas se algum dentre os mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém Abraão lhe disse: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão que algum dos mortos ressuscite. Isto é verdadeiramente uma lição fantástica para nós. Vamos aqui a vamos a 1 Coríntios 14, 15. Porque se eu orar em língua desconhecida, o meu espírito ora bem. Portanto, orar em língua desconhecida é uma coisa fantástica. Os médicos têm analisado que a mente fica sem fruto, não percebe nada, mas o nosso espírito é edificado. Então, devemos orar em línguas. É uma maneira de orar sem cessar. É orar sem cessar em línguas. O Senhor Jesus Cristo levou uma noite inteira em oração a Deus, o Pai. E isso, com certeza, suponho que teria sido em línguas, não é? Agora diz: farei, pois, orarei com o Espírito, mas também orarei com o entendimento. Cantarei com o Espírito, mas também cantarei com o entendimento. Ao orarmos em línguas, estamos a orar por pessoas que a gente nem conhece, estamos a pedir pelos doentes, estamos a pedir pela nossa família, pelas viagens da nossa família, estamos a pedir não o que a gente quer, mas aquilo que o Espírito Santo quer, que o Pai, o Filho e o Espírito Santo querem. Portanto, orando em línguas, nós vamos tornar-nos melhores, mais calmos. Portanto, este homem, se ele tivesse procurado a Deus, Deus ia ajudá-lo a semear o bem e ele ia ser abençoado, não ia para o inferno. Mas, infelizmente, as pessoas precisam, infelizmente não, etc. Portanto, vamos ler agora aqui em Romanos 14, 16, 19. Não seja, pois, blasfemado o vosso bem, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz, e alegria no Espírito Santo. Porque quem nisto serve a Cristo, agradável é a Deus, e aceito aos homens. Sigamos, pois, as coisas que servem para a paz e para a edificação de uns para com os outros. Cá estamos nós, vamos procurar fazer isto. O homem rico não fez nada disto. Então diz: não seja, pois, blasfemado o vosso bem. Se a pessoa está a fazer bem, devemos pedir para que ninguém fique ofendido. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, é espiritual, não é coisas materiais, embora também leve depois a fazer bem, como dissemos. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz. Tem que haver justiça. Sem justiça não há paz. E alegria no Espírito Santo. O Espírito Santo alegra-se. Ao passo que nós vivermos, o Espírito Santo estava tristíssimo, com certeza, com aquele homem rico, porque ele estava a cavar a sua própria sepultura. Devemos ter cuidado, vamos cavar para o nosso bem, vamos fazer boas obras, porque nisto serve a Cristo, agradável é a Deus. Servir a Cristo é fazer o que ele fez, é imitá-lo, é ir e pregar o Evangelho, porque nisto serve a Cristo, agradável é a Deus, e aceita aos homens. É nisto serve a Cristo. A pessoa que busca, vamos orar pelos governantes, Pai, entregue os governantes de Portugal e do mundo, para que eles vivam
fazendo justiça segundo a lei de Deus e estabelecendo a paz. Glória ao Senhor. Porque quem lhes serve a Cristo agradável é a Deus e aceita aos homens. Sigamos, pois, as coisas que servem para a paz, tanto a justiça, como há bocado dissemos, o amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Sigamos, pois, as coisas que servem para a paz, para a edificação de uns para com os outros. Vamos tentar fazer bem uns aos outros. Amém. Agora vamos a Provérbios 20, 27. Aliás, já tínhamos lido lá em cima. O espírito do homem é a lâmpada do Senhor, que esquadrinha todo o interior, até o mais íntimo do ventre. O Senhor Jesus também disse que aquele que tivesse sede, aquele que tem sede, venha a mim e beba. E dizia isto do Espírito Santo que haviam de receber os que nele crescem. Porque do seu interior correrão águas vivas como um rio. Do seu ventre, algumas traduções dizem o seu ventre. Portanto, do nosso espírito que aceitamos e recebemos Jesus, Ele é que nos escolheu primeiro, mas nós também quisemos recebê-lo de livre vontade. Eu estava desempregado havia 4 meses, tive um bom emprego. Isto foi no domingo que recebi o Senhor Jesus e depois fui ganhar 4 vezes mais. Portanto, o espírito do homem é a lâmpada do Senhor que esquadrinha todo o interior até o mais íntimo do ventre. Assim como o espírito do homem conhece o corpo do homem e o homem, assim o Espírito Santo conhece a Deus e nos abençoa, nos revela. Glória ao Senhor, aleluia. Então vamos terminar, vamos primeiro fazer assim, o espírito do homem, portanto estamos a falar que o homem tem espírito. E então quando Paulo diz que quando morre vai para Deus, ou então como no caso do homem rico, fica separado de Deus. Então, orar em língua desconhecida, a Bíblia diz que aquele que ora em línguas edifica-se a si mesmo. Portanto, vamos seguir o exemplo do bem e não do mal. Vamos semear o bem. Se virmos alguém aflito e nós pudermos ajudar, vamos orar para que o governo nos possa ajudar. Graças a Deus que os governos estão a dar alguns subsídios às pessoas. Portanto, vamos ficar firmes, vamos orar em línguas, vamos ter comunhão com Deus. O Senhor Jesus Cristo disse: estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz, se abrir a porta, eu entrarei e serei convosco e vós comigo. Jesus quer estar em comunhão conosco. Nós queremos estar em comunhão com Jesus. Então devemos receber Jesus, dizer: Jesus, eu te recebo como meu Salvador e entrego a ti a minha vida. Cuida de mim. Eu estava perdido, estava nas trevas. Ouvi a tua palavra e agora eu compreendo que eu preciso de ti. Que se eu morrer sem ti, se eu não te receber como Salvador, eu vou para o inferno como aquele homem rico. E vou para o inferno, o que não me agrada nada. Então eu te recebo como Rei, Senhor e Salvador. Eu creio que tu me amas, morreste na cruz por mim, ressuscitaste, estás à direita de Deus. Eu te amo. O facto de dizermos estas palavras vai fortificar a nossa fé. Aquilo que a gente diz é a manifestação da nossa fé. Não é o que sentimos, é aquilo que dizemos. Se eu for a um tribunal e disser eu perdoo 1000 euros à minha amiga ou amigo, então não conta o que eu senti, conta aquilo que eu disse e aquilo que ficou escrito.
Agora, está escrito que o Senhor nos ama, que devemos ir, aquele que se aproxima de Deus, é necessário crer que Ele existe e é galardoador dos que o buscam. Portanto, vamos semear o bem. Não sejamos como aquele homem rico, aquele que sabe fazer o bem e o não faz, comete pecado. Então vamos agradecer a Deus por esta mensagem. Pai, obrigado. Obrigado, Espírito Santo. Dependemos de Ti e dependemos também do facto que temos fé. Queremos que este vídeo vai ser ouvido por muita gente e que as pessoas vão se converter. Aleluia, glória a Deus. Converter é passar das trevas para a luz. O Adão pecou e a geração dele ficou perdida. Então agora fomos encontrados por Jesus. Ouvimos a sua palavra. Vamos segui-lo. Vamos imitá-lo. Não há um jovem melhor que deva ser imitado senão o Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus, aleluia. Vamos orar um pouco em línguas e depois vamos orar em português, agradecer e tudo o que é necessário. Shoriabada, Kataramana, Eshikatamana, Shuriabadaba, Nikushofonine. Obrigado, Pai, porque Tu mandaste o Teu Espírito. E o Teu Santo Espírito nos ajuda, Pai, a seguirmos sempre em comunhão com o Pai, Filho e Espírito Santo. Obrigado, Pai, que nós fomos ao lugar celestiais em Cristo e trouxemos a Tua bênção. Por isso estamos salvos, curados, libertados, temos domínio sobre as trevas, sobre o diabo. O Senhor Jesus disse: ide e pregai o Evangelho por todo o mundo, a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão os que crerem em meu nome, expulsarão os demónios. Fora demónios, no nome de Jesus. Estás debaixo dos nossos pés. Nós mandamos em ti, tu não mandas em nós. Fora no nome de Jesus. E os anjos de Deus são espíritos ministradores para servir a favor dos que há de herdar a salvação. Nós vamos receber um corpo novo quando o Senhor Jesus voltar. E Ele que foi escondido pela nuvem vai ser visível. E tudo o que não sabemos, o Espírito Santo vai nos mostrar. Glória a Deus, aleluia. O Senhor está conosco. O Espírito Santo vai continuar a falar conosco, vai nos continuar a abençoar. Se pecarmos, Ele fica triste, mas devemos pedir logo perdão, devemos perdoar as outras pessoas. Devemos dizer: Pai, ajuda-me a perdoar. E ao diabo dizemos: fora, não podes impedir que eu perdoe as pessoas. Eu expulso toda a raiz da amargura no nome do Senhor Jesus Cristo. Eu e a minha família e aqueles por quem oro tão bem, porque o Senhor está conosco. Shiriabada Shofonine. Portanto, vamos terminar e queremos que Deus vai continuar a abençoar-nos. Agradeçamos-lhe sempre tudo o que Ele já fez por nós. Deus fica contente por nós reconhecermos e vai ser uma bênção para nós mesmos. No nome do Senhor Jesus Cristo, a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam connosco. Que o Senhor disse ao Paulo: minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Mas creio que podemos dizer que a graça do Senhor Jesus Cristo aperfeiçoa a nossa fraqueza. O Senhor Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Glória a ti, Pai, no nome de Jesus Cristo, pelo poder do teu Santo Espírito. Aleluia.